Fala aí galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês e com os familiares de vocês. Se você não me conhece, prazer, Mariana Gabri. Se você está chegando aqui agora, bem-vindos ao canal da Feira Medieval Carioca. Se inscreve aqui e dê o seu joinha se você gostar desse vídeo. Bom, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a mãe na Idade Média. Hoje, Dia das Mães, talvez a gente não esteja podendo reunir em volta de uma mesa com comidas gostosas para celebrar nossas matriarcas, mas vamos aprender um pouquinho sobre a origem disso e sobre como elas eram tratadas na Idade Média. Bom, existem registros da Grécia Antiga, que é bem antes da Idade Média, falando sobre cultos à deusa Réia, que era a deusa considerada a mãe de todos os deuses. Esses cultos aconteciam por volta da primavera, que no hemisfério norte corresponde mais ou menos aos meses de maio. Então a contextualização de data está batendo com o que a gente tem hoje em dia. Depois, os próximos registros vão acontecer só no século XVII, com Mothering Day, que era uma celebração mais voltada para as mães das operárias. E aí, ao longo de várias épocas, em datas diferentes, culturas diferentes, isso foi variando, até que em 1914, o presidente Woodrow Wilson decretou nos Estados Unidos que o Dia das Mães seria o segundo domingo de março. E isso se estabeleceu lá e logo em seguida vários outros países adotaram essa data. Eu me baseei aqui no artigo A Maternidade na História e a História dos Cuidados Maternos, escrito pela psicóloga Solange Maria Sobotka. E lá ela conta um pouquinho sobre a mudança nessa perspectiva mulher-mãe. Na Idade Média, a mulher ela era desvalorizada. Por quê? O que importava naquela época era o poder. E esse poder estava centrado nas mãos do patriarca. Esse patriarca estava estabelecido acima e a mãe e os filhos abaixo. E a gente deve levar em consideração uma sociedade que o sangue menstrual era considerado uma coisa impura, trazia doença, e se a mulher não menstruasse, ela ficaria doente. Então eles faziam sangrias nas mulheres. Além disso, os casamentos nessa época eram casamentos arranjados. Logo, não necessariamente havia amor entre o homem e a mulher que tinham se casado ali. Às vezes era um contrato mais por questões sociais, econômicas, políticas. E além disso, nessa época não existia desenvolvimento agrícola, então a produção de alimentos estava, assim, terrível. A igreja, nessa época, tinha uma influência muito grande, então existia aquela pressão para que as famílias procriassem. Era quase uma obrigação moral do casal terem filhos. E talvez a questão da alimentação dificultava a fertilidade, tanto da mulher quanto do homem. Mas é claro que numa época machista, como a gente ainda é um pouco machista hoje em dia, tudo se recaía sobre a mulher. Havia muito aborto espontâneo na época e por conta disso, as mulheres quando se percebiam grávidas, elas eram tratadas com mais cuidado. Elas tinham a sua alimentação reforçada e elas não podiam ser julgadas, não podiam ser punidas justamente para manter aquela gravidez. Na época também não existiam métodos contraceptivos, então as pessoas tinham muitos filhos. Porém, como também não tinham remédios, vacinas e nem noções básicas de higiene como a gente tem hoje, o índice de mortalidade infantil era muito alto. Então, por mais que uma família tivesse dezenas de filhos, muitos deles morriam nos primeiros anos de vida, é claro. E aí, chegava a época do nascimento, não existiam hospitais e a maioria das mulheres não era visitada por médicos para terem seus bebês. Até porque a sociedade machista, mais uma vez, o homem preferia que a sua mulher morresse durante o parto do que deixar um médico homem ver a sua esposa nua ou seminua. Então, os partos eram realizados por parteiras e acompanhados por outras mulheres experientes em partos bem-sucedidos. Então, o parto ele era feito não deitado, porque não existia cesárea e essa posição deitado não facilita muito a saída do bebê, mas sim em pé ou ajoelhado sobre uma cadeira especial. Isso favorecia muito a gravidade. Então, o ato de empurrar o bebê para fora era muito facilitado nessas posições. Mulheres que porventura falecessem durante o parto, eles tentavam realizar uma cesárea
para retirar o bebê, mas era uma coisa um pouco mais bruta, não era uma cesárea igual a gente conhece hoje, que a gente pode optar por ter um filho cesárea. As famílias, elas preconizavam muito mais a sobrevivência e a manutenção ali em termos de vida mesmo, não de psicológico, nada disso. E aí, hoje em dia, a gente vê que isso é bem diferente. A gente tem muito mais aquela questão afetiva, tem muito mais carinho envolvido, tanto que a gente tem estabelecido o Dia das Mães, a gente procura sempre presentear esse tipo de acontecimento. E aí, eu queria citar também mulheres importantes na história e que elas eram mães. Mães ferozes, mães leoas, lobas, né? Tem um documentário, né, da BBC, que inclusive eu indico, tá na Netflix agora, que é She-Wolves. É uma série de 3 episódios que conta um pouquinho sobre algumas rainhas da Inglaterra e eram mulheres que lutavam pelo poder. Então é isso, gente. Espero que vocês curtam o dia de hoje com suas mães. E se elas não estão aqui, elas com certeza estão em outro lugar olhando por vocês. E feliz Dia das Mães, gente!